boas-vindas a esse vídeo. Eu sou Josiane Lussardo, nutricionista pediátrica, e nesse vídeo eu quero te ensinar a ser independente. Sim, eu não quero que você precise de mim para o resto da vida. Eu quero que você chegue no supermercado e saiba pegar um produto e dizer se ele é adequado ou não para o consumo da sua família, para o seu consumo, para o consumo do teu filho, certo? Por que eu não posso necessariamente chegar aqui nesse vídeo e te dizer consuma tais e tais produtos porque são bons, porque não tem tanto açúcar, porque tem redução do teor de sódio, porque não tem corantes? Não consigo te dar com precisão o nome de um produto porque simplesmente a indústria modifica a formulação, o modo, com que é preparado aquele produto a seu bel prazer. Ou seja, eu posso hoje te dizer, te recomendar que você consuma tal produto e amanhã a indústria resolve adicionar um corante ou resolve adicionar um açúcar a mais sal, enfim, e com isso modifica aquele produto e a minha recomendação pode ficar defasada. Por isso, o meu intuito é te deixar o mais independente possível, que você consiga chegar ao supermercado e determinar quais produtos são bons, quais produtos devem fazer parte da rotina alimentar da tua família e quais produtos não devem fazer parte, certo? E por isso eu trago aqui nesse vídeo alguns exemplos de rótulos. Nós iremos conversar de outros rótulos também, mas quis trazer esses 4 exemplos, um ao lado do outro, para que a gente consiga compreender que muitas vezes não é porque um produto diz que é 100% integral ou que é integral, que é um produto interessante para a gente estar consumindo, certo? Vamos lá? Bom, nesse primeiro rótulo aqui nós temos pão integral 100% integral. Muitas vezes a gente se atenta a olhar exclusivamente essa tabela, que é a tabela de informação nutricional. Mas eu quero te convidar a olhar, iniciar a sua avaliação sobre o produto, sobre a lista de ingredientes. Essa lista ela é muito mais importante para nós do que a própria tabela de informação nutricional, certo? Como é que então eles montam essa lista de ingredientes? Lembra, todos os produtos que estão embalados, que contêm essa tabela de informação nutricional, deve ter também essa lista de ingredientes. Então, nesse primeiro produto, nós temos ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo em grãos, açúcar mascavo, óleo, germe de trigo, sal, conservantes que todo produto industrializado irá ter. Bom, o que eu quero te dizer aqui é que esse pão, ele se propõe a ser 100% integral. E se nós olhamos aqui para a lista de ingredientes, é isso que nós vemos. Então, ele leva farinha de trigo integral e ele leva trigo em grãos também. Então, realmente é um pão integral. Ele também leva açúcar, mas leva açúcar mascavo, que é o melhor açúcar. Ele leva também óleo, ele leva também germe de trigo, ele leva também sal, mas observa que os primeiros ingredientes condizem com o que ele está querendo nos ofertar, que é um pão 100% integral. Então, a lista de ingredientes, ela sempre vai começar pelo ingrediente que mais possui, que tem maior quantidade, e o último ingrediente vai ser sempre o que tem em menor quantidade, certo? Então, maior quantidade de farinha de trigo integral, menor quantidade de sorbato de potássio, que é um conservante. Segundo item que nós temos aqui, que eu escrevi fake, porque é um pão integral, mas ele é fake, ele não é tão integral assim. Ele leva farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e isso aqui pode nos enganar, porque toda farinha de trigo, ela deve ser enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, às vezes isso é um pega-ratão pra gente.
leva glúten, grão de trigo, grão de centeio, grão de milho, girassol, linhaça. Então ele é meio fake, né? Porque ele não leva farinha de trigo. Ele é um pão que leva vários grãos diferentes, mas ele não leva farinha de trigo integral, apenas farinha de trigo branca, normal, certo? E depois, obviamente, que ele vai ter os conservantes também. Então, observa que ler a lista de ingredientes pode te salvar de cair numa enrascada. Terceira opção que nós temos agora é de barra de cereal. Então, observa a lista de ingredientes dessa barra de cereal. Qual é o primeiro item? Lembra que o primeiro item da lista de ingredientes é o item que mais tem, é o que tem maior quantidade. E o primeiro item tem xarope de glicose. Xarope de glicose já como primeiro item. Isso é para ser uma barra de cereal que muitas vezes o pessoal usa como um lanche, um snack, algo saudável para ser consumido. Veja bem, essa barra de cereal ela tem xarope de glicose, que não é algo tão interessante. Depois ela tem ali os flocos de cereais, farinha de arroz, de milho, então um mix ali de farinha. E o que nós temos novamente? Mais açúcar. Então nós temos açúcar, maltodextrina, extrato de malte. Então a gente tem muito açúcar numa barrinha que é para ser saudável. E lendo a lista de ingredientes, você já consegue saber que ela não tem nada de saudável. Vamos em frente. Nós temos uma outra barra de cereal que eu botei aqui como preferível. Por que ela é preferível? Olha a lista de ingredientes dessa barra de cereal. O primeiro é amendoim. Segundo, extrato de malte sem glúten, soja torrada, maçã, melado de cana, goma caça, semente de girassol. Veja bem que essa barra de cereal ela não é 100%, tá? Seria muito melhor a gente produzir uma barra de cereal caseira. No entanto, na correria, se você precisa comprar algo rápido para conseguir consumir, já olha que a lista de ingredientes dessa barra de cereal é muito melhor do que essa barra de cereal, tá bom? Vamos ver outras opções aqui que eu quero contextualizar com você. Veja bem, essa bolacha da Nesfit, da Nestlé, né? Então tu olha pro pacote, tem uma pessoa ali se espreguiçando, uma foto com vários cereais ali, então parece ser super saudável. Mas se a gente olhar aqui a lista de ingredientes, o que a gente observa? Sim, o primeiro ingrediente são cereais integrais, então ele tem vários tipos de farinhas, mas olha só o açúcar como segundo ingrediente, tá? E eu quero chamar a atenção nesse caso aqui para um dos ingredientes que é o corante caramelo 4. Tá? É o corante que eles utilizam para dar essa coloração no biscoito. Mas por que eu chamo a atenção para esse corante? O corante caramelo 4 é um dos corantes mais conhecidos como cancerígenos, né? Então, como fatores que podem, ao longo do tempo, estar desencadeando, levando ao desenvolvimento de um câncer. Então, veja bem, não é um alimento para a gente estar consumindo, né? A gente tem que ter cuidado com os alimentos que a gente consome. Então, a lista de ingredientes pode estar nos salvando de muitas coisas, tá? Mas aqui, sem olhar para o corante, a gente já vê o açúcar como segundo ingrediente. Então, a gente já vê que não é um alimento tão saudável assim que a gente pode estar comendo com frequência, ofertando com frequência para as nossas crianças. Aqui um outro exemplo de biscoito. Então, a gente olha aqui a lista de ingredientes. Ele é um mix de farinha sem glúten, então tem várias farinhas. Segundo ingrediente também é açúcar. Então, veja que tudo que a gente for produzir em casa, né, a gente vai ter um menor teor de gordura, de açúcar.
Por isso a gente deve preferir os alimentos in natura, preferir os alimentos que são mais caseiros, que a gente consegue produzir em casa, porque a gente sabe que os alimentos que a gente produz em casa tem só aquilo que a gente conhece, que a gente sabe o nome. Então, o que a gente produz em casa não vai ter pirofosfato de sódico, né? Não vai ter amônio, não vai ter emulsificantes. Né? É aquilo que a gente produz em casa e que a gente sabe o que é. Então a indústria se utiliza de muitos artifícios para produzir alimentos que são muito palatáveis, muito gostosos, mas que é cheio de coisas que a gente não sabe se são tão legais assim para a nossa saúde. Então veja aqui nesse exemplo que a gente tem açúcar como segundo ingrediente e depois a gente tem açúcar de novo, açúcar mascavo. Então a gente tem muita adição de açúcar nesse produto. Aqui outra opção que eu quero te mostrar é a Clube Social, um biscoito muito conhecido e que muitas vezes as crianças levam para a escola. E eu quero te dizer que ele é feito aqui, olha, nós temos novamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Lembra? Toda farinha de trigo vai ser enriquecida, isso não é um diferencial desse produto, toda farinha de trigo vai ser. Depois, segundo item, nós temos gordura vegetal hidrogenada, uma gordura que não é interessante para a nossa saúde, como segundo ingrediente. E depois nós temos como terceiro e quarto ingrediente açúcar. Então, embora seja um biscoitinho salgado, ele tem muita adição de açúcar também. Aqui esse outro biscoito também, Nesfit, tem lá a pessoa se espreguiçando, mix de gergelim. Então a gente acha, nossa, um produto 100%, produto maravilhoso, 100% cereal integral. E aí a gente vai olhar, sim, ele é feito de farinha de trigo integral, tem diversas outras farinhas adicionadas ali. No entanto, a gente vê segundo ingrediente, óleo vegetal, e como terceiro e quarto ingrediente, açúcar. Então, ele não é um biscoito tão saudável quanto a embalagem tenta aqui nos vender. Tá bem? Eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero poder contribuir para as tuas escolhas no supermercado. Eu sei que não é fácil, mas é super importante a gente estar atento naquilo que a gente está comprando para nossa família, tá bem? Certamente a lista de ingredientes, saber identificar, saber que o primeiro item é o item que mais tem naquele produto e o último item é o item que menos tem em quantidade naquele produto, também vai te ajudar a ter essa tomada de decisão. E lembra, se eu tenho um produto que está me dizendo que é integral, eu espero que ele seja integral, ou seja, tenha farinha de trigo integral, tenha grãos adicionados, tá bom? Cuida sempre a posição que o açúcar está e os nomezinhos que muitas vezes estão disfarçados também como açúcar, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à tua disposição. Um beijo, um abraço e até a próxima!